Bom dia, bom dia, bom dia! Segunda-feira chegou! 6/12/2021. Estamos aqui mais uma segunda-feira, mas dessa vez é a segunda-feira de dezembro. É a segunda-feira que indica que tudo está indo, tudo passará. Vai-se embora 2021. Que venha 2022. Só que para nossa alegria, só que não. Ai, Jesus, mais um período de grande estágio planetário e nós, como estagiários, só tomamos no nariz. Salário, ó, nossa senhora! Trabalha muito, ganha pouco e todo mundo manda e desmanda em nós e nós falamos, amém, tá bom, vamos aprendendo tudo. Meus queridos, vamos começar pelo dólar. Na sexta-feira, a bolsa subiu, pouquinho, mas subiu. Só que tem um porém, o dólar também subiu. O dólar está subindo mesmo com a bolsa subindo e não está caindo com a mesma força quando a bolsa sobe muito. Ou seja, tudo está indicando que nós teremos problemas seríssimos, não é problema sério, é problemas seríssimos com relação ao câmbio. Pois tudo indica que o câmbio não vai dar trégua. E tem um porém, não sei se vocês sabem, mas para quem já foi de comprar e vender dólar em doleiros, nas épocas onde se comprava e vendia carros, veículos com dólar, o que acontece é o seguinte: o dólar, meus queridos, em dezembro costuma subir. E essa estilingada, apesar que teve uns 2, 3 anos que não fez esse efeito, mas normalmente na sua grande história, dezembro costuma subir. E se o Banco Central não tiver uma sincronia, uma sinergia e quiser ficar guardando dinheiro na sua querida reserva para pegar e falar para o mercado, olha, eu tenho bastante reserva. Meu querido, você ter reserva e não usar reserva quando precisa é a mesma coisa de não ter reserva. Vocês me perdoam, mas é totalmente ilógico. É muito melhor eu pegar e quitar dívidas da dívida pública, dívida externa, e praticamente zerar, só deixar um fluxozinho de caixa, uns 50 bilhões de dólares seria mais do que suficiente para uma quebra de algum fluxo de caixa, do que eu ficar com 350 bilhões de dólares só para falar, olha, eu tenho aqui dinheiro se precisar, não sei o que. Não, vai e quita já as dívidas que tem. Seria mais ou menos assim, você tem uma dívida do cartão de crédito. Ah não, deixa o cartão de crédito lá, eu tenho dinheiro depositado na poupança. Mas a poupança não rende nada, os juros do cartão. Mas é bom ter dinheiro, né, guardado, né? É isso que o Brasil está fazendo. É uma burrice tão grande, tão imensa, e que vem de economistas atrás de economistas, com as teorias mirabolantes atrás de teorias mirabolantes. Aí eu pergunto, esses caras já pegaram o dinheiro deles e já compraram e venderam ação, eles mesmos, sem mandar para corretora, tô falando eles. Pegar e falar, vou comprar aqui e vou vender ali, vou comprar aqui e vou vender ali. Ganharam dinheiro? Eu acho que não. Esse povo não entende de economia real, da labuta aqui, do dia a dia. Esse é um dos grandes problemas que tem. E eu não vejo nada bonito nisso daí. Você sabe quanto que fechou o dólar na sexta-feira? R$ 5,68. 68 centavos. Vocês lembram que eu falava, olha, 65 é um perigo para querer puxar. E se passar vai querer buscar 85, chegar no 85 já era? Nós estamos correndo um risco seríssimo de chegar a 5,85. E se chegar, meu compadre, nós estamos lascados. Vamos rezar muito. Mas rezar assim, Ave Maria, Pai Nosso e tudo que existir. Porque se subir, nós estamos lascados. Bom, vamos lá. Bolsa. O DAX hoje está no 0 a 0. Nem sobe nem desce, está assim 0,1%. 15.187, ou seja, tá no valor bom, mas baixo, perto do que já chegou, porque já chegou a 16 mil, certo?
Então já está beirando perto dos 14. Depois que caiu ele não quis subir mais. Vamos ver os índices de outros países? Vamos ver aqui, índices mundiais. O ferro está estabilizado no futuro, o tiozinho tá quietinho, rapaz, tá quietinho. A Nasdaq fechou com forte queda na sexta-feira, ainda não abriu. E nós temos os índices do planeta, tá tudo mais ou menos no 0 a 0 com leve subida. Tudo no 0 a 0 com leve subida, com muito leve subida. Então hoje nós temos um cenário de estabilidade. Mas não significa que cenário de estabilidade seja algo que para o Brasil seja de fato algo estável. Porque no Brasil tudo acontece e é tudo anormal. Bom, a Bolsa do Brasil na sexta-feira subiu 0,6% e fechou em 105,069. Quase fechou em 104, fechou em 105. Isso foi um bom cenário, um bom sinal de que mesmo raspando tirou uma notinha boa ali e que tem uma propensão de querer subir para 108, 110 por aí. Mesmo tendo coisas nessa semana que pode influenciar tudo. Vamos acompanhar de zoião, ficar bem atentos a algumas situações e vamos devagarinho, gente. Devagarinho, devagarinho, mas é devagarinho que nós vamos ver como é que vai fechar e dar o desfecho desse pagode aqui. Vamos ver notícia? Vamos lá. Lembrando que hoje é segunda-feira é dia de live. Hoje nós vamos falar sobre encarnação dos ETs. E depois os guardiões das ruas. E depois as forças dos espíritos. E depois metafísica quântica. E depois salvação. Salvação, professor. Meus filhos. E vocês podem ter certeza que eu faço todas as pautas das lives baseado nas questões não é de crendice, mas nas questões de que é me passado pelo espiritual, tá? Para que o povo precise ver ou escutar ou ouvir. Vamos lá, então hoje, 8h30 no canal principal, nos veremos. Infomoney, reunião do cupom, PEC dos precatórios de volta à Câmara dos Deputados. E IPCA de novembro, o índice de preço e inflação. O que acompanhar nesta semana? Tudo que o investidor precisa saber antes de operar nessa semana, pois influencia em tudo. Reunião do cupom, eles vão falar quanto que vai subir os juros. Vai ter reunião do cupom, sobe, não sobe, que raio que vai virar? Pois é, meus filhos, vamos ficar atento com o tererê aí. PEC dos precatórios, vão querer dividir, vão querer aprovar do jeito que o Senado fez, como é que vai ser isso daí? Se não aprova, ninguém recebe. Se aprova tudo partido, não vai funcionar direito. Vamos ver qual vai ser as cenas do próximo capítulo. E o IPCA, que é o índice de inflação. Quanto que a inflação está comendo dos nossos bolsos? Pois é. Mesmo sendo não significa que o fusquinha da economia pode se amarrar um araminho e fazer funcionar. Esse aqui não, esse tem que guinchar e fazer uma revisão completa. Não adianta emendar araminho, certo? Vamos lá, dando sequência aqui nas notícias. Isto é, Bolsa Brasileira caminha para ter o pior desempenho global em 2021. Uma forte deteriorização dos fundamentos da economia brasileira está pavimentando o caminho para que a Bolsa Brasileira encerre o ano na lanterna entre os principais índices de todo o mundo. Professor, mas isso seria culpa de quem? Do ministro da Economia, ele que é o responsável por isso. Nós não podemos imaginar que nenhum país do planeta tenha problema na economia. E nós não podemos imaginar que nenhum país do planeta tenha problema político com os seus governos. A questão é que os pés pelas mãos do ministro que começou em 2019
Lá eu cantei a bola do negócio do dólar, da brincadeira do dólar, desencadeou um problema seríssimo, que emendou um outro problema horrorosíssimo e deu no que deu. Ah, mas ele não contava que ia ter o Coronguinha para detonar tudo e piorar a situação que ele criou. Pois é. Por que não arrumou uns médiums para fazer suporte e dar suporte para ele? Meu querido. Aí que tá a situação. Uns fazem coisas interessantes, outros não estão nem aí. Enquanto não verem importância e derem o braço a torcer, porque aqui os cientistas daqui, eles aceitam todas as observações. Eu observo átomo, aceito, eu observo não sei o que, aceito, observo seres humanos, aceito, mas observar médium, esse eu não posso aceitar, porque tem religião atrás. É questão da ideologia, sabe? A ideologia da esquerda, que quer destruir tudo quanto que é religião, e tudo que tiver viés ou base religiosa tem que acabar com tudo. Pois é. É uma pena isso, é muito triste isso, e os países que fazem bom uso disso têm bons resultados em cima dessas questões. E eu só fico olhando e observando essas coisas. Mas vamos lá. Dando sequência aqui nas notícias. Infomoney. A ameaça da estagflação. Apesar do enorme estímulo monetário, fiscal e de crédito, a inflação está crescendo e a economia está desacelerando em vários países. A crise é temporária? Pelo visto, não é temporário. Uma das maiores quebras que pôde acontecer e anomalia que pôde acontecer foi aquele incêndio naquela indústria gigantesca de chip, aonde aquilo detonou tudo. Mas, professor, não é só pegar e construir umas máquinas novas e voltar a fabricar? Se fosse assim. Se fosse tão simples construir máquinas em nanotecnologia, é tão milimétrico as coisinhas das agulhas para fazer as soldas, as coisas, é tudo fio de cabelo. É tudo assim, milimetricamente, assim, coisa de altíssima precisão para fazer umas placas de alta tecnologia. Porque qualquer andadinha de lado ou qualquer coisinha, qualquer poeirinha, qualquer coisa já estraga todo um circuito inteiro. A alta tecnologia, meus queridos, são camadas e camadas e camadas, são coisas assim que demandam de uma tecnologia gigantesca para criar outra tecnologia gigantesca. Então, meus queridos, eu falo-vos que essa questão das produções dos chips, elas realmente são algo bizarro nesse planeta. E mostrou que não preciso soltar coisas bélicas gigantescas ou atômicas. É só pegar e falar assim, foguinho aqui só, já resolveu o problema da muvuca no planeta. Eu não sei se foi o espiritual que fez. Eu só sei que foi cirurgicamente feito tal medida. É mais provável que seja espiritual. Porque o ser humano não teria tanta competência e capacidade para imaginar um cenário tão desastroso como ficou. Os humanos podem ter ficado assim, vamos fazer isso porque pode dar isso. E o negócio foi para um viés tão pior, que o famoso ditado, o tiro saiu pela culatra, realmente saiu pela culatra. E nós estamos vendo um cenário de filme de terror. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer. Pois esta estagflação, ela vai perdurar por 2022 e, pelo visto, ela só vai querer sair em 2023, pelo que eu tinha visto pelo plano espiritual. E teve gente que veio me xingar, meu pai. Isso aí os astrônomos, os astrólogos, sei lá, já falou que ia acontecer tudo que você tá falando aí, os astrônomos já falou. É engraçado, né? Se eles sabem fazer cálculo de todos os planetas e sabem para onde todos os planetas vai, manda eles fazerem todas as revelações deles até 3000, ano 3000. Manda fazer tudo, gravar, fazer livro, fazer tudo lá. Vamos transformar todos esses caras nos profetas do planeta. Por que não faz, né?
Porque espera chegar bem perto, percebe como está o cenário e fala, olha, para o próximo ano vai ser tal coisa. Escuta médium igual eu, depois fala, porque o próximo ano vai ser tal coisa. Aqui que eu engulo esses caras, mas não engulo mais nem a porrete, rapaz. Eu não engulo. Se você quiser engolir, o problema é teu. Eu fico vendo um monte de gente seguindo esses caras, ele falou, e aconteceu. Claro que ele falou e aconteceu. Ele vai e fica fazendo pesquisa de um monte de... Por isso que eu falo para as pessoas, cruza informações, faça pesquisa, verifica-se coisa, porque os caras fazem isso e depois sai cantando e jogando. Agora, se realmente eles têm esse poder, eu dependo do espiritual. Eles não, é só de ver planetinha, pra onde que vai e deixa de ir. Em cima dos planetinhas, de onde vai e deixa de ir, que eles falam tudo que vai acontecer no planeta. Então fala tudo, porque os planetas não vai sair voando de um lado e pro outro fazendo coisas diferentes. Ele já consegue saber de anos e anos lá pra frente. Se sabe de anos e anos lá pra frente os movimentos do planeta, então que diga. Simples assim. Eu não engulo isso. Eu não engulo. Eu, Ricardo, não engulo isso aí não. The New York Times. Aumento de despejos leva os espanhóis a declararem guerra, entre aspas, aos proprietários de Wall Street. Barcelona, Espanha. Ana Maria vive em uma rua ensolarada no centro de Barcelona. Uma curta caminhada de onde seus filhos estudam ao lado de fora de um descapacho. Mas, rapaz, eu não quero saber disso aí, né? Eu quero saber do que estão falando aqui. O dono do prédio não é um proprietário típico, diz ela, mas sim uma empresa de private equity, ou seja, investidores, a milhares de quilômetros de distância. E Banagas também não é uma inquilina típica, justamente com uma dúzia de outras famílias que enfrentaram dificuldades financeiras durante a pandemia. Ela ocupa o prédio desde abril e agora se recusa a sair. Essa propriedade pertence a Cerberus e nesta casa nosso objetivo é pressioná-los, referindo ao Capital Manager com sede em Nova York. Então o que está acontecendo? Empresas de altos investimentos compram, querem resultados. Só que é o seguinte, quem está morando, quem está fazendo, os caras falam, não quero saber, manda o cara para rua, bota para fora, manda despejar. E os moradores estão pegando e falando, nós não vamos sair, nós vamos ficar aqui porque não tem para onde ir, não tem o que fazer. E os investidores pegam e falam assim, mas e aí como é que eu fico? Porque é investimento. Então vamos sair tudo e vamos alugar um barracão e vamos morar todo mundo dentro de uma quadra? Por que não? Chegar num ponto desse e fazer uma coisa dessa? Pode ser. Tudo é possível. Então, meus queridos, a coisa não tá bonita não, e não é só aqui não, é no planeta inteiro. Então, pessoas estão perdendo emprego. Eu tava vendo um documentário nos Estados Unidos, a coisa tá feia lá, cara. A quantidade de barraca pras ruas, de gente morando nas ruas, gente que pega e falando assim, ou eu como ou eu pago aluguel, não tem como fazer as duas coisas. O salário não dá. Nos Estados Unidos a coisa tá ficando de tal forma que está se implodindo internamente. E tá lá o governo de esquerda. Vamos ver se tá ajudando os pobres lá. Pelo que eu estou percebendo, só está aumentando a quantidade de pessoas vivendo na rua. E aí, vai até onde? Não sei, só sei que eu vou tomar um cafezinho. Ilusão das pessoas achar que a esquerda consegue resolver o problema dos pobres. Não, filho. A esquerda não consegue resolver o problema dos pobres porque a economia é baseada no capitalismo. E como eles não entendem do capitalismo, eles destroem o capitalismo e afunda mais ainda o país. Se querem aprender, aprendam o capitalismo chinês. O capitalismo chinês, que não é nada bonito, ele tira toda a liberdade, nem rezar lá pode. É bonito, né? Crescer com uma beleza. Só que eu não sei até onde. Enquanto tá crescendo, tá bonito. Até onde vai crescer? Não sei. E por que o investidor foi até lá? Porque tem segurança política, não tem muvuca política. E sem ter muvuca política, a coisa flui. A coisa anda. E aí? E aí, José? E aí, pergunto eu. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Infomoney. Bolsonaro fazendo mais um crime financeiro.
Infomone, Petrobras vai anunciar redução no preço dos combustíveis, diz Bolsonaro. Mais um problema seríssimo que o presidente da República fez. Eu, como acionista da Petrobras, não admito e não admitirei que um presidente tenha informação privilegiada além dos acionistas. Acionistas não podem saber de coisas depois de um presidente da República. É crime. Crime. Isso fez com que amigos do presidente da República possam ter comprado ações com antecipação ou vendido ações com antecipação e ganhado dinheiro em cima disso. Isso é crime financeiro, crime na Bolsa de Valores. Crime, isso é crime. Você pode achar que é normal, mas não é normal. Se eu não tenho ações dela comprada, mas se eu tenho, abra um processo, uma sindicância em cima disso daí. E você pode ter certeza que a Petrobras vai ser inundada de processos em cima disso. Como que o presidente da Petrobras pega e passa para frente uma notícia dessa sem avisar os acionistas? Não pode, não pode. Não pode. O presidente acabou de cometer um crime seríssimo, passível inclusive de cadeia, gente. Eu falo pra vocês podem falar assim, o que é isso? O professor tá doido. Quantos já falaram lá atrás? Sabe como é que os outros falam? Falam assim, olha, vou conversar com o presidente da Petrobras para ver se eu consigo, a gente consegue reduzir. Como caiu o combustível, ele vai dando desculpa, sabe sinalização? Como caiu bastante o petróleo de 80 para 70, então eu vou verificar se a gente consegue reduzir alguma coisa, principalmente para essa semana. Como um acionista majoritário da Petrobras, eu vou convocar uma reunião para a gente conversar sobre isso daí. Pronto, ele falou a mesma coisa de forma diferente. Isso que ele fez é anúncio. Ele pegou e falou, Petrobras vai anunciar uma redução de preço. Cara, isso influencia totalmente no preço da ação. Isso que ele fez é crime, gente. Vocês não têm noção do que ele fez. Eu não sei quem que é o assessor desse cara. Não pode falar. E quem vazou tem que ir pra cadeia. Se for o presidente da Petrobras que vazou essa informação, tem que botar no chilindró. Mas o governo é o sócio majoritário. E daí? As leis de acionista falam que ele não pode ter informação privilegiada. Ele é obrigado a pegar a informação que ele tem e repassar. Toda a ata de toda reunião tem que ser publicada para todos os acionistas. Ninguém pode falar nada. Você não pode falar nem para o funcionário não pode falar nada para ninguém. O presidente não deu detalhes sobre a percentual de redução, mas declarou que a queda deve seguir por algumas semanas. Algumas semanas, não é uma queda só. É várias quedas que vai ter. Cai um pouquinho, cai outro pouquinho, cai outro pouquinho. Eu entendo a intenção dele. A intenção dele foi a melhor possível. Atenuar o coração das pessoas, mas não pode, gente, não pode. Isso é crime. Eu não vou passar a mão na cabeça dele, não, porque ele precisa aprender. Se ele não está aprendendo direito, se não tem assessor que presta para conversar com ele, explicar como é que funciona a economia, o mercado, ele que se lasque então. Porque, olha, vou falar uma coisa para você, vocês escutam o que eu tô falando, hein? Ele pode se lascar de tal forma que ele não... olha, rapaz, ele pode não conseguir nem sair candidato por causa de uma coisa que ele fez aqui. Tamanho o problema que ele vai gerar. As ações da Petrobras lá fora, você pode ter certeza que as empresas americanas não vão perdoar. É mais um processo gigantesco em cima da Petrobras. Enquanto os outros limpavam o caixa da Petrobras, agora aqui quem vai limpar são os acionistas processando e pegando dinheiro da Petrobras. Não, vamos processar porque vão falar que perdemos milhões e vai ter que ter julgamento. Só que lá fora o julgamento é lá fora. E lá fora não vai ter amiguinho. Não, vamos segurar o precatório, dividir em 10 vezes, 50 mil vezes. Cara, o presidente precisa trocar o assessor dele. Olha, pensa na assessoria porca que ele tá tendo. Não é possível, gente. Isso daqui é inadmissível. Inadmissível. Só espero que o assessor dele tenha falado para ele e ele falou, eu não quero saber, eu vou falar mesmo assim. O presidente da República não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Infomoney.
É preciso olhar além da eleição, diz Luiz Stumber. Há muitas novidades interessantes na economia brasileira. O investidor que ficar preso à questão eleitoral pode perder oportunidades. Isso é uma verdade mesmo. O Brasil passou por um período de surpresas positivas neste ano, que perduraram até o meteoro dos precatórios. Apesar do negacionismo do presidente e do trabalho ruim do governo no combate à pandemia, que causaram muitas hospitalizações e mortes desnecessárias, o Brasil acabou se tornando um dos melhores países no processo vacinal. Com a compra de bons imunizantes e com a vacinação em massa, aí ele entra nessas retóricas aí, mas o que acontece é o seguinte, o que ele está falando é: eu não posso pegar e parar de investir, eu não posso parar de comprar e vender ações só porque vai ter um conflito, vai ter eleição no próximo ano. E eu tenho que ver quais são os setores que vão ser mais impactados e menos impactados e ali trabalhar. É mais ou menos isso que ele está falando. Então tem que ser além das eleições. Não posso ficar lá quem que ganha, quem que deixa de ganhar. Mas algo importante nas eleições tem que ser visto e nós vamos falar que é aqui agora. Vamos lá. Economia. Nós temos Armínio Fraga, Deus o livre, Henrique Meirelles, bom, só que ele vai defender o Dória, que não é bom. Maílson de Nóbrega, não conheço. 3 cenários para o ano, não é verdade. Tem mais o Paulo Guedes para continuar. Então são 4 cenários para o próximo ano. As expectativas para a economia brasileira, as eleições e o câmbio na visão de 2 ex-ministros e um ex-presidente do Banco Central. Então aí tem várias entrevistas eles falando e todos dizem a mesma coisa. Nós precisamos controlar o câmbio. Nós precisamos controlar a inflação para que não percamos a moeda real. O Armínio Fraga ainda fala que pode crescer o dobro. Pode, tudo pode ser que crescer até o triplo, o quádruplo, mas que vai acontecer, não vai. E desculpa, mas esse gajo pra mim não dá, esse gajo não é bom ministro, pra mim. O Meirelles, pra mim, ele é o melhor que tem daí. Por quê? Porque ele é do cara que ajudou a fazer o Plano Real. Esse cara, ele pegou e fez com que o governo do Fernando Henrique Cardoso fosse horroroso de crescimento para salvar o Plano Real. Tamanha responsabilidade desse homem, porque ele conseguiu cortar o populismo, ele não permitiu o populismo no governo do FHC para que o Plano Real fosse solidificado e não tivesse problema. Esse Henrique Meirelles, ele é muito bom. As finanças aqui do estado de São Paulo estão incríveis na mão dele. Esse cara é bom. Esse cara não é bom, esse cara é ótimo. É a única coisa maravilhosa que tem o governo que ele está querendo levar nas costas. É uma pena que vai ser através do Dória. Não dá, cara. O Dória é perigoso demais, moço. Eu vou falar para você, eu não gostei nada do governo que ele está fazendo aqui no estado de São Paulo. Para mim, é algo assim muito ruim. Muito ruim. E o Maílson de Nóbrega diz que o dólar deveria estar em torno de R$ 4,50. E ele fala que a desvalorização é devido à percepção de que a situação fiscal é ruim, e eu acho que não é isso. Para mim é porque o dólar ele é comprado e vendido como algo de manipulação. Você pode manipular ele. E a gente tem que cortar as asinhas de pessoas que ganham dinheiro comprando e vendendo dólar. Fazendo isso daí, vocês podem ter certeza que resolve o problema. Se utilizar essa ferramenta, isso que eu estou falando, resolve o problema. Resolve o problema. E se alguém usar minha técnica, por favor, me contratem. Não façam a minha técnica sem me contratar. Tá nós. Vamos encerrar o trem? Vamos lá. Poder 360. Bolsonaro diz que o principal objetivo é definir candidatos ao Senado no PL. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ao Poder 360 que seu principal objetivo no momento é definir quem serão os senadores aliados que disputarão as eleições de 2022. O importante para ele não é a quantidade de
de governadores dos estados, e sim a quantidade de senadores que serão eleitos. Mas o senador normalmente é eleito em cima do governador. É muito raro ser diferente do que o governador. Então, meu querido, se ele quer colocar bastante senador lá, ele precisa ter bastante candidatos a governador também. Senão, não vai resolver, não. Não vai resolver. E aí nós vamos ter problemas, porque vai achar que vai resolver e não vai resolver, e não vai entrar e não vai acontecer. Veremos as cenas do próximo capítulo. Jamais a verdade absoluta. Alguém bota um pouquinho, uma pitada de responsabilidade na cabeça de ser presidente da República. Ensinem para ele, pelo amor de Deus, gente. Alguém tem que ensinar como que funcionam as regras. Dá o papel da CVM para eles, da Bolsa de Valores, das leis e regras da Bolsa de Valor para esse homem. Mostra para ele como é que funciona o mercado. Porque não pode fazer isso que ele fez. Não pode fazer isso que ele fez. Meus queridos, jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.